Clique Mais Notícias. E nós vamos abrir o jornal de hoje falando desta suspeita de que presos da Lava Jato receberiam privilégios em comparação a outros detentos no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As autoridades tiveram acesso a uma carta, a um conjunto de escritos, e esses escritos relatam que o André Vargas, o Eduardo Cunha e os presos que têm dinheiro, os presos do colarinho branco, receberiam privilégios na execução da pena. Mark Souza teve acesso a esses documentos e vai nos fazer um relato agora do que, afinal de contas, o que essas cartas dizem. Conta aí, Mark. Denis, são cartas manuscritas em folhas de caderno e o preso escreveu algumas dezenas delas encaminhadas para várias autoridades, ao juiz Sérgio Moro, ao GAECO, ao Ministério Público, ao DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, e com a ajuda da mãe, o preso enviou essa série de cartas aí para as autoridades. Agora, o Ministério Público Federal investiga a denúncia, que não é nova. Ela já foi investigada pelo Ministério Público aqui do Estado e foi arquivada em dezembro do ano passado. Para o ouvinte saber, essas cartas desse preso denunciante foram escritas em outubro do ano passado. Novos procedimentos apuraram as supostas irregularidades. As investigações agora correm sob sigilo. Em uma das cartas, o preso relata que os acusados pela Lava Jato têm acesso a celulares à vontade dentro do presídio e com o consentimento de servidores, e que eles utilizam a senha do Wi-Fi da direção da unidade para conectar os aparelhos à internet. O preso conta também que os detentos teriam acesso a visitas íntimas, o que é proibido pelas regras do local. Segundo as denúncias, o ex-deputado petista André Vargas seria o líder dos presos da Lava Jato. Ele, o ex-tesoureiro do PT João Vacari e o ex-senador Gin Argello teriam seguranças particulares dentro do presídio. Eles contariam com uma dupla de seguranças que os defendem perante os outros presos. Então tem um preso lá, eles dão um troquinho pro preso ser o segurança deles. O detento ainda diz que os envolvidos na Lava Jato têm presos que atuam como funcionários deles em serviços como de cozinheiro e zelador particular. A ala 6 da unidade abriga os presos da Lava Jato. Além de Vargas, Argolo e Vacari, a lista também conta com o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Em 2016, uma revista no presídio já encontrou um carregador de celular na cela do ex-ministro já disseu, mas na época nenhum telefone foi encontrado, portanto só o carregador. Se tem carregador é porque carregava um celular, né? E o presídio, que já foi considerado o mais rígido da Lava Jato, agora sofre com essas denúncias. Inclusive, no começo desse ano, o Sérgio Cabral deixou lá a cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, onde tinha privilégios, e foi transferido aqui para o Complexo Médico, justamente para não ter regalias. Francisco Caricati, diretor do Departamento Penitenciário do Paraná, nega as irregularidades. Foi objeto de apuração interna pelo próprio DEPEN, bem como pelo Ministério Público, e todas as conclusões que chegamos, né, foi que não houve qualquer tipo de irregularidade conforme noticiado. Por outro lado, desde que assumimos a direção do DEPEN, promovemos uma série de medidas, dentre elas inspeção e uma correção ordinária nas dependências do CMP. É o mínimo que se espera para que essa situação não vire uma caricatura. Não é, doutor Francisco Caricati? Se há algo que a sociedade não tolera, é privilégio a quem quer que seja, ainda mais nesse tipo de situação. A investigação já foi feita e arquivada, muito bem, que se investigue novamente e que se retorne ao presídio de Pinhais quantas vezes forem necessárias, que se dê batida e que se trate o preso da Lava Jato como se trata o outro detento. Vai lá, levanta colchão, faz a fina, como eles costumam dizer. Olha tudo. Procura buraco. Eles são muito perigosos. Esses são os verdadeiros bandidos que colocam em risco a nossa vida aqui do lado de fora. A gente costuma achar, de uma maneira até meio infantil, de que o preso mais perigoso é o homicida, o chefe da gangue, o traficante. Esses presos, eles são fruto da corrupção.
A corrupção é a mãe de todos os delitos. Fico satisfeito que o Ministério Público Federal ingressou na parada para investigar esse tipo de situação, que ninguém tenha preguiça de ir a Pinhais. Não é longe, aqui do lado, né, Terribas? Quantos minutos vai daqui de Curitiba? Do centro de Curitiba a Pinhais, quanto tempo? Dá 15 minutos. 15 minutinhos. 15 minutinhos. Até lá o complexo dá uns 25 no máximo. Meia horinha? No máximo. Então. Vai pela linha verde ali, né? Então, meia horinha. Meia horinha. E o doutor Caricati, ele tem a confiança da governadora Cida Borghetti, assumiu o comando e não há motivo qualquer de que nós desconfiemos da lisura do trabalho do Caricati, que, aliás, tem serviços prestados no estado do Paraná de uma maneira muito digna. Então, que o doutor Caricati tome para si também a iniciativa. Vá lá, doutor Caricati. Vá o senhor. A investigação que foi feita nos leva a crer que não há nada. Não, tá tudo bem. Mas vá lá o senhor. Dê a blitz junto. A população do Paraná e do Brasil não vai tolerar que dentro de um presídio do lado de Curitiba, debaixo do nosso nariz, haja qualquer tipo de privilégio a esses bandidos criminosos da Lava Jato. Tá dito. A carta, com a riqueza de detalhes que tem, tá bem escrita, Mark? Bem escrito, Daniel. Eu ia comentar justamente isso, porque o preso escreve bem. Esse preso, o histórico dele, ele é formado, ele tem ensino superior, e ele, inclusive, já trabalhou no sistema carcerário um tempo atrás, antes de se envolver com o crime e ser preso. Então, parece, à primeira vista, obviamente, a investigação vai provar isso, saber o que diz. Vamos aguardar para ver a investigação. O que chama atenção, Daniel, é que o Ministério Público Estadual que investigou o caso, a doutora Ana Paula Tomasi Serrano, pediu o arquivamento do caso. Mas agora o Ministério Público Federal não concordou com esse arquivamento, tanto que abriu um procedimento exclusivo para investigar o caso. A doutora Ana Paula pediu arquivamento, a juíza Luciane Maronese arquivou efetivamente, mas agora o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal viram novos elementos que reabriram as investigações que correm sob sigilo. Muito bem, que se investigue e se vá a fundo. Agora são 7h09. O que o ouvinte acha dessa história aí, Mark? Daniel, então, comentando aqui já desde bem cedinho aqui, o Fernando, final telefone 0745, o Fernando Lisegreff, diz que não adianta fazer vistoria se tem funcionários corrompidos. O Luiz Eduardo e o Dieguinho, dizendo aqui que estão na escuta. A Fabiana, final telefone 6266, a Fabiana Borgoni, dizendo que é leproso isso, né? Por onde eles passam, eles corrompem o que tem pela frente. O Fábio de Curitiba diz que o preso que ele tem mais medo é o Lula. O Thiago Chaves diz Eu também. O Lula, o Dirceu, o Eduardo Cunha, essa turma aí me dá um medo louco. O que mais, Marcos? O Thiago Chaves diz que o celular deve ficar no pote de bolacha dos presos, escondido lá. Na live também bastante gente. É bolacha ou A biscoito? enquete de hoje, onde eles escondem o celular? Melhor não pensar muito. A Daniele Bonfim está conosco também, a Miriam Seretini, a Ione Visling, muita gente na live aqui nos acompanhando também. Os polacos estão soltos aí na live, né? Tem. Tá tudo bem. Não dá nem pra ler direito sobre o nome, não tem vogal. Antes de... Aqui é bem assim, né, no Paraná. Então, antes da gente seguir adiante com o noticiário importante, eu até deixei separado, eu não fechei a página do meu Twitter, @DenianCouto, para quem quiser seguir. Deixei aberto para mostrar pro Terribas. Oi. Ó, Terribas, tá aberto aqui minha página do Twitter. Gênio, maravilhoso. Eu assisti inteiro. Isso aqui é gênio. É maravilhoso. Eu vou indicar para que você procure no YouTube. Eu tava olhando o Twitter, e o Twitter do Luciano Potter, que é jornalista, ele publicou um trechinho do Carpool. Como é que é o nome desse cara? O Carpool é do James Corden. Do James Corden. O James Corden tem um quadro em que ele leva os músicos mais importantes do mundo para dar uma volta de carro. E ele canta junto e tudo. E o da vez é o Paul McCartney. Só que não é só um passeio de carro. Foi maravilhoso. É maravilhoso. Foi emocionante, foi emocionante diferente. E ele conta a história de Let It Be. Pra quem gosta dessa música dos Beatles, cara, que
quadro legal. Eu lembrei, cheguei a deixar marcado no Twitter para mostrar pro Terribas, porque foi o Terribas que me apresentou pela primeira vez esse quadro aí. Já viu da Adele, tem o do Elton John, e esse do Paul McCartney é absolutamente demais. Tem uma parte, Mark, que eles levam o Paul McCartney num pub. As pessoas estão lá no pub. E aí tem aquela máquina de música. Sabe aquela máquina de música? O jukebox lá. É, tem aquela máquina de música. E uma pessoa que tá no pub vai lá e compra uma fichinha, sei lá como é que é, e aperta o botão pra tocar. Quando ela, de repente, abre o palco e tá o Paul McCartney tocando ao vivo, e as pessoas estão num pub Imagina em o susto. Londres. Imagina o susto. E o rosto das pessoas de se depararem, mas a 3 metros do Paul McCartney. O vídeo é sensacional. Daí eu deixei marcado lá. É um dos melhores. Sem dúvida é um dos melhores. Muito bom. Pra quem gosta do Paul, dos Beatles, vale a pena dar uma olhadinha. Lembrei de você, viu, Ursinho? Quando eu vi o... Para com esse negócio de ursinho, cara. Para com esse negócio aí. 7h12. Quem está na tampa, e vamos esperar qual será o comportamento da Câmara dos Deputados, é o deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista do Paraná. O Nelson Meurer foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelo crime de corrupção, que roubou dinheiro público, se locupletou, ganhou dinheiro com recursos do Estado brasileiro. E até agora, ele segue lá, investido do seu cargo de deputado federal. O Conselho de Ética da Câmara marcou para analisar hoje a representação contra o Nelson Meurer. Quem moveu a representação contra o Meurer foi a Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva. Qual que é, Mark? O que pode acontecer? O partido pede a cassação do mandato do deputado por quebra de decoro parlamentar. Meurer foi o primeiro deputado condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. A reunião ordinária do Conselho de Ética está marcada para logo mais às 10 da manhã, quando acontece o sorteio do relator do processo. A representação foi feita no início de junho e pede a cassação do mandato de Meurer por quebra de decoro parlamentar, portanto. Segundo o Ministério Público Federal, Meurer teria usado a influência como líder do partido para manter o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no cargo e assim garantir vantagens indevidas entre 2006 e 2014. O deputado do PP teria recebido de vantagens indevidas mais de 29 milhões em repasses mensais de 300 mil reais. Ele pegava esse dinheiro todo e dividia entre os coleguinhas de bancada. Pois é, o caminho da Câmara Federal é sempre muito pedregoso, né? Como a Câmara demora a tomar as decisões, como é Martinho da Vila devagar, devagarinho. A exclusão do mandato, a perda do mandato deveria ser automática. E não, eu acho muito pueril o discurso de que haveria interferência de um poder sobre o outro. Mas vem cá, se há uma condenação criminal pelo Supremo Tribunal Federal, seria absolutamente desnecessária a análise do Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Se há uma condenação penal, é porque o deputado não tem condições de ocupar a cadeira na Câmara. Mas aqui a gente vai nesse enrola e vai, empurra. E aí o caso do deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista, será analisado agora pelo Conselho de Ética. E isso não se dá de ofício, né? O Conselho de Ética não tomou providências tão logo houve a condenação no Supremo. Precisou um partido político, a Rede, ingressar com uma representação para daí sim o Conselho de Ética se mexer. Sabe o que isso vai dar? Nada. Eles vão segurar o Nelson Meurer lá, porque é tudo o esqueminha que eles costumam conduzir. Não vai nesse jogo e a gente que aguente. 7h16 agora. E os ouvintes, Marcos? Estão participando aqui falando o seguinte, que o Terribas é um ursinho de dormir, diz a Sandra de Colombo. O Edson Silva de Colombo diz que é impressionante como tem sujeira
E sempre onde tem sujeira, parece que o PT tá presente, Daniel. Mas não só o PT, né? O PT, o PP, o PMDB, o PSDB, esses partidos tradicionais, eles montaram um esquema de sobrevivência que é chafurdar na lama. O PT é que o PT se lambuzou demais. O PT no poder se aproveitou do poder. Há pouco, eu não sei se vocês estavam prestando atenção no Jornal da Manhã, a entrevista do representante da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, sobre o inchaço das rádios comunitárias. Até o governo do PT, havia 1.000 outorgas no Brasil inteiro. Só no governo do PT houve 4.000. E o levantamento feito pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, de que essas rádios comunitárias foram entregues a quem? Aos militantes do partido, para usarem desses espaços que são espaços públicos, são nossos, para fazer proselitismo na defesa do governo e do partido político. O PT, a gente sabe como é que funciona, comprou, durante o tempo em que esteve no governo, jornalistas, comprou blogueiro. Tinha blogueiro aí pago pelo Partido dos Trabalhadores. E quem operava era o próprio André Vargas, em Boa Monta. Numa relação, inclusive, com a Caixa Federal. Numa história famosa aqui do Paraná, de uma ex-blogueira. Uma ex-blogueira aqui do Paraná entrou na fila para receber dinheiro do PT. E hoje está no partido do Bolsonaro dando discurso contra o partido. Foi citado em depoimento da Lava Jato. Citado em depoimento. É gente venal. É gente que tem preço. E o PT jogou muito bem com parte da imprensa, a imprensa venal, que se vende para emitir opinião favorável ao governo. Então, essa observação feita pelo ouvinte, ela é quase correta. Ela fala impressionante que onde tem sujeira tem o PT, é verdade. Mas também tem lá o PMDB, e tem o PP, e tem o PSDB, e tem os outros. O PT salta aos nossos olhos, porque quem governou o país aí na última década foi justamente o Partido dos Trabalhadores, e eles entraram com tanta fome, mas tanta fome, mas tanta fome, que eles roubaram como se não houvesse amanhã. Até para instalar cozinha chique, os caras meteram a mão no dinheiro público. Daniel, tem o Marcos Silva aqui na live e também vários ouvintes aqui pelo WhatsApp, como o Leandro, a Renata também, perguntando se você viu ontem a entrevista da pré-candidata Manuela Dávila à presidência da República, que inclusive é sua conterrânea lá do Rio Grande do Sul. Ah, eu não vi. Ela participou do Roda Viva da TV Cultura ontem. Eu só vi trechos, eu não vi a entrevista inteira. Eu vi nas redes sociais pedaços da entrevista da Manuela. Eles pedem a sua análise. Eu não vou, desculpa. Eu não vou perder o nosso tempo precioso de todas as manhãs para comentar a Manuela Dávila. A Manuela Dávila, ela é sedutora. Eu vou usar uma palavra, por favor, não interpretem isso do ponto de vista pelo fato dela ser mulher e ser jovem. Não é disso que eu tô falando. Tô falando que ela é sedutora na questão do discurso. O discurso da deputada Manuela é um discurso que seduz principalmente aqueles que querem ouvir o canto do cisne. A Manuela, ela dá um discurso assim: eu acredito que seja possível um socialismo à brasileira. Sabe essas coisas assim? O socialismo é um fracasso, o socialismo não funcionou em lugar nenhum. O comunismo é supressor de liberdade. Quanto maior o Estado, maior é a pressão de direitos fundamentais. O discurso do socialismo, ele só seduz se ele vier revestido de uma... Sim, tem que colocar uma roupa nova nele. Você tem que pegar o socialismo velho, tem que pegar o Karl Marx e transformar o Karl Marx na Bruna Marquezine. Não tem como. Meu Deus, Daniel. O Karl Marx. Você vai vender o Karl Marx. Pega a figura do Karl Marx e vende o Karl Marx na esquina. Quem é que vai comprar? É só a turma antiga. Mas sabe o que estão fazendo agora? Isso é verdade. Eles estão fazendo gibi pra criança, de verdade. Tentando ensinar que é bom e tal, com gibi de criança. Então, você tem que passar um pano, tem que botar uma roupa nova.
E a Manuela tem esse discurso sedutor da roupa nova no socialismo. Não, vamos fazer um socialismo à brasileira. Nós acreditamos que dá. A Vera Magalhães, da Jovem Pan, eu vi esse trechinho da entrevista. A Vera Magalhães deu-lhe uma enquadrada na Manuela, dizendo, não, você está dizendo que o Estado isso, mas o Estado está quebrado, Manuela. Não tem como fazer. Qual foi a resposta da Manuela? Não, mas é que na nossa gestão a gente vai enxergar o Estado sob outros olhos, os olhos da fraternidade. Então você vende uma... Você seduz com um discurso mentiroso. A Manuela é uma moça bonita, jovem, cheia de energia, e ela aparece aí com uma camiseta falando de luta. Então tem gente que compra o pacote, mas é mais do mesmo. A Manuela é um Lula que sabe falar português, tem estudo e é sedutora no discurso de não ser aquele discurso antigo. Eu gosto da Manuela por conhecer a trajetória da Manuela, uma menina lutadora mesmo, mas não tem nenhuma condição de presidir o Brasil. E eu gosto, sobretudo, do marido da Manuela. A Manuela é casada com o Duca Lendecker, já contei aqui. É o líder daquela banda Cidadão Quem, que faz dupla com o Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí, naquele projeto Pouca Vogal. É o Duca e o Humberto que fazem o Pouca Vogal. Eu adoro o Pouca Vogal, eu acho o Duca Lendecker um baita de um talento. Muitas das músicas, assim, que eu mais gosto mesmo, foram compostas pelo Duca. Então eu acho que a Manuela casou super bem, o marido dela é gente boa demais, mas ela não tem nenhuma condição de presidir o Brasil. Dedê, para terminar esse bloco de ouvintes, tem o Fábio Bairo e também o ouvinte final telefone 6650, o Aurélio Pautelli, te cutucando aqui. A blogueira que você disse, tem nome ou tem mimimi? Tem nome, é a Joyce Hasselman. Você falou no ar, né? Eu falei, não tô aqui, eu vou esconder nomezinho. Não fico dando recado, não. Tem nome, a Joyce foi citada numa colaboração premiada, em depoimento. Não foi, Mark? Foi citada diretamente, não foi em colaboração, foi num depoimento de uma testemunha, ao Sérgio Moro, exato. Foi, testemunha, exato. Foi citada diretamente. E o André Vargas é que foi o escalado a ir buscar dinheiro na Caixa Federal pro blog da Joyce. Ai, Denian, não fale isso. Como não fale isso? Como não fale isso? Foi isso que aconteceu. Eu não tô acusando a Joyce de nada, é um fato. E o André Vargas não negou. Ao contrário. O André Vargas não negou. Fique Mais Notícias. Fique Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. O Mark está completando agora, neste mês, 1 ano conosco aqui no Rick Mais Notícias. De Rick Mais Notícias. Que eu me Coitado, né? Que legal, né? Nada, é legal o teu. Você vê, ele entrava antes, tinha uma pele boa, tava tranquilo. Agora como é que tá a situação? Ó? Noites de sono, cansado, dormidas até às 7 da manhã. Acorda às 5 horas da manhã. É uma beleza. Clube do ódio, né? Mas é bom, eu gosto. Clube do ódio. As pessoas criaram ranço de você agora, entendeu? É tranquilo. Então. Não, tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ter me juntado ao time. Obrigado pela oportunidade. Este jornal é uma loucura de bom. Ô, Terribas. Oi. Você tá acompanhando aí, tá tudo bem com a nossa live? Tá tudo bem com a nossa live. O pessoal está aqui fervorosamente comentando a nossa live. Então tá bom. Eu recebi uma mensagem aqui, claro que eu vou preservar a fonte. Sobre essa história aí lá do presídio de Pinhais, da Lava Jato, tem que a moeda de troca normalmente num presídio é o cigarro, né? Uhum. Diz que lá na questão da Lava Jato é a mandita. Sabe aquele chocolatinho? Você tá de sacanagem. É sério? bem bom o chocolatinho, inclusive, né? Sabe aquele chocolate? Sabe qual é a mandita, Sim. Terribas? Mas é bom aquilo mesmo, né? Ah, aquilo lá com um copo de coca. E agora, né? Ei, se aparecesse aqui uma caixinha de O amandita... diamandita acabava em 5 minutos. 5 minutinhos pra amandita. É brincadeira. Denê, Nossa. sobre esse assunto ainda, o Fernando Holtz diz que na carta do preso ele fala sobre prostitutas que visitavam o local. Pergunta se confere a informação. Confere sim, viu, Fernando? Essa informação tá lá na carta, tá sendo investigada
pelo Ministério Público Federal. E sobre essa informação é importante ressaltar, Deninha, que na carta ele coloca que as prostitutas se disfarçariam como advogadas para entrar lá no local. Importante dizer que a OAB está acompanhando a situação. Ontem teve a Comissão de Direitos Humanos foi até o presídio, o Dr. Salomão, que preside a comissão, e não encontrou nenhum problema até então. É importante não confundir as coisas. Isso é uma denúncia, vai ser apurada, mas a classe dos advogados tem um trabalho sério. Independentemente de você concordar ou não com o preso, o advogado tem que trabalhar. Claro. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro. Por falar em ordem dos advogados, a OAB entrou com um novo recurso para que não seja mais cobrada a taxa extra de bagagens pelas companhias aéreas. Isso já está em vigor há algum tempo. A gente compra a passagem aérea sem bagagem. Se quiser comprar com a bagagem, tem que pagar um valor a mais. O que a OAB está se virando aí, Mário? Só para lembrar, Denis, a cobrança da bagagem despachada começou a ser feita em junho do ano passado, desde que a autorização para a cobrança foi anunciada pela Agência Nacional de Aviação Civil. A Companhia Azul foi a primeira a cobrar a taxa de bagagem no valor mínimo de R$ 30 por mala. Um ano depois, o preço dobrou, agora é de R$ 60. A OAB tem atuado para revogar a medida que considera abusiva aos consumidores, como explica o presidente da ordem, o José Augusto Araújo de Noronha. Existe uma promessa de que, com essa possibilidade de cobrança, iria diminuir o custo das companhias aéreas e ia ser melhor para quem não carregasse bagagem, ia ter um preço menor nas passagens. Se viu o seguinte, que não só está tendo um aumento constante do valor dessas tarifas que estão sendo cobradas, como o preço das passagens aéreas tem subido absurdamente no Brasil. Por exemplo, hoje tem trechos Curitiba-Foz do Iguaçu, dependendo do período que você compra, Curitiba e Cascavel, que está mais caro do que a Miami ou a Santiago do Chile. Fizemos um pedido para que ele faça uma revisão. Nós estamos querendo fazer a justiça ao consumidor. De acordo com Noronha, além do abuso em relação aos preços, a medida também causa transtornos aos passageiros. Se criou um tumulto dentro da aeronave. Nós temos visto situações muitas vezes constrangedoras de pessoas ficarem em pé esperando que a comissária de bordo arrume um lugar para que acomode as bagagens. Gera um caos na hora do embarque e do desembarque, porque pessoas que poderiam ter despachado a bagagem e aí já se acomodar nos seus assentos, ficam lutando para arrumar um espaço no compartimento de bagagem. Então, na verdade, hoje nós estamos verificando que aquela boa intenção que poderia haver, que não se consumou, e na verdade hoje o prejudicado é o consumidor. Pois é, esse tema da cobrança da bagagem não teria problema algum. Em qualquer lugar do mundo é desse jeito. Você paga um valor menor se você não carrega a bagagem lá embaixo. Se você leva uma mala grandona, você paga mais. Então, para quem vai só com uma bagagenzinha de mão, tá tudo certo em qualquer lugar do mundo. Só que, efetivamente, a passagem, ela tem uma diminuição de preço. E no Brasil, a gente primeiro faz as coisas e aí depois fica tudo por isso mesmo. Não houve o repasse ao passageiro do desconto, entre aspas, que se esperaria com o não despacho da bagagem. Mais uma vez, se mudou a regra com o discurso de favorecimento ao consumidor e, na prática, o consumidor é o lesado. Porque ele continua pagando a passagem caríssima ou mais cara ainda do que era antes e agora não pode despachar. E esse relato que faz o Dr. Noronha é verdadeiro. As pessoas levam a bagagem de mão para não pagar. E aí não tem espaço no avião para bagagem de mão de todo mundo. E aí vira uma confusão, porque você está sentado, digamos, na poltrona 5, e a sua bagagem vai lá para o número 24. E assim por diante. E vira um inferno dentro da aeronave. É uma bagunça. Faz bem a OAB de meter a mão nessa cumbuca. Não sei se a ordem conseguirá ser bem sucedida do ponto de vista jurídico. Mas a tentativa é boa e é em benefício do usuário.
7 horas 36 minutos. E os ouvintes, hein, Marco? Daniel, tem aqui na live a Lisonete Baldan dizendo que ela tá em Portugal, nos acompanhando de Portugal. Solta roda vida, solta roda vem. E ela tá dizendo que lá os telejornais estão noticiando que hoje vai ter uma nova avaliação de soltura do Lula. Pergunta se isso procede. Os jornais portugueses, eles estão atrasados. Teve uma decisão da Suprema Corte Brasileira de retirar da pauta essa discussão, porque o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o Tribunal da Quarta Região, não deu seguimento a esse recurso ao Supremo, somente ao Superior Tribunal de Justiça. Então perdeu o objeto, isso não será analisado mais hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E além de não ser analisado hoje, tem uma nova atualização ainda, Daniel. O Edson Fachin, que é o ministro relator da Lava Jato no Supremo, decidiu enviar ao plenário do STF, de novo, o novo pedido de liberdade de Lula apresentado ontem à noite. Ele pediu uma manifestação da PGR sobre o tema. A Procuradoria-Geral da República tem agora 15 dias para se manifestar e como o Judiciário entra em recesso agora mês que vem, o caso só volta ao plenário em agosto. Mas o que quer dizer? Em agosto, novamente, teremos o julgamento para saber se o Lula é solto ou não. Gostei da medida do ministro Fachin. Remeta ao plenário. Se deixar na segunda turma, o trio Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli faz o serviço. O trio faz o serviço sem nenhuma dúvida. Manda para o plenário é soberano. A decisão do ministro Fachin me agrada. Tanto quanto a ideia de colegiado, do grupo total do Supremo, dos 11 ministros, quanto do impedimento de se tentar manobrar sobre uma decisão do colégio. Porque o que a turma pode fazer é afrontar justamente a decisão majoritária do plenário. Então é duplamente correta a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, professor da Universidade Federal do Paraná. O Marlon, da cidade industrial de Curitiba, diz que se em presídio normal há celular, visita íntima e drogas de forma corriqueira, por que esses senhores seriam tratados diferente? Ele não está nem um pouco assustado com a situação que para ele é normal em presídios. Já a ouvinte final do telefone 6662, a Marlinha, diz que a mandita é gordura hidrogenada pura, se libertem disso. É claro que é. É bom, né? Se é bom, engorda. Mas você sabe que eles comem muito chocolate, o pessoal da Lava Jato. Na Polícia Federal, que é bem mais rígido o negócio lá na carceragem da Polícia Federal, mas eles deixam entrar um doce, lá tá nas regras do regimento. Daí quando entra chocolate suíço. O pessoal Lindt da Lava Jato come bem, Que beleza, hein? Tem aquele chocolate com sal. Sabe esse, Terribas? Ele tem cristais de sal. Flor de sal, isso. É maravilhoso. Gente, que Esse chocolate, é muito bom. Hein? Esse é muito bom. Até o chocolate meio amargo, suíço é bom. Até o meio amargo. Esse eu já comi, é muito bom. Porque eu gosto de chocolate doce, daqueles assim de doer o dente. Daquele que nem é chocolate, é só açúcar. Só açúcar. O que mais, Mark? O David, do Boqueirão, diz que gosta muito do Pouca Vogal e de bandas gaúchas. Que ele conheceu o Mr. P, que deve conhecer. O Mr. P é uma lombriga, o homem mais magro do universo. Mas é um radialista. É um radialista, o Mr. P. Mas ele é o... Muito bom. Muito bom. É muito bom. Mas é magro. Ele tem uma voz, assim, bem... Mas é magro. Uma voz grossa, assim. Quanto que pesa? O Mr. P deve ter 1,80 m e poucos de altura. E deve pesar uns 55 quilos. É, aquele que anda com mochila e tijolo dentro. Ele é tão gordo quanto o Temil, nosso colega aqui da... Mas o Temil tá atlético. O Temil agora está atlético. O que mais, Mário? Vários ouvintes aqui perguntando, entre eles o Eduardo Franques, eu acho também, e aqui na live o Ivan Carlos Dani, perguntando se o STF não tem outras prioridades, Daniel. São casos se arrastando por anos e de repente tudo que o Lula pede é julgado imediatamente. Claro, ele tem razão. O caso Lula tem furado a fila todo o tempo. O argumento usado pelos ministros do Supremo para furar a fila com o caso Lula é de que se trata de um tema de enorme repercussão popular e social, de que é um ex-presidente da República e a Suprema Corte precisa olhar para esse fato de maneira diferente. E eu concordo. Precisamos resolver o caso Lula. Aliás, o Lula está onde deveria estar, na cadeia, preso, trancado, ele é perigoso, corrupto, lavador de dinheiro. E os corruptos, eles têm que estar na cadeia, porque eles cometem a mãe de todos os crimes. Então,
eu não me incomodo com a velocidade de julgamento do caso Lula. Tudo tem que ser rápido. Primeira instância, segundo grau e Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, e que furar a fila mesmo e resolver o Lula. O que mais, Marco? O Manuel Cerqueira tá reclamando aqui que tem que ter a doutora Flávia nesse programa pra parar de falar de chocolate. Amanhã vem a doutora Flávia. Doutora Ah, não, amanhã não. Amanhã, não sei se Amanhã é quarta, né? Amanhã tem jogo do Brasil. Amanhã é jogo do... Ah, inclusive daqui a pouco tem um bolão, hein? Vocês viram a minha seleção ontem? A minha seleção enfiou uma trinca na Rússia, dona da casa. Que foi o que eu falei. Vai, Celeste! Eu falei, o Uruguai ia passear em cima da Rússia. Que coisa boa o desempenho do Uruguai. O Uruguai tem honrado o futebol latino-americano, porque o resto eu vou te dizer uma coisa, hein? O Brasil tá jogando uma bolinha. Chile, não tem Paraguai. Não, mas o México tá indo também, mais ou menos. O México tá indo, o México desceu a bucha na Alemanha. Mas ganhou da Alemanha. Mas apesar de tudo, Sufoco, o México ainda amigo, pode ficar de coração. fora, né? Apesar que de a chave tudo, do México é complicada, né? apesar de tudo, o México pode ficar de fora. Eu acho que na chave do México, quem já está classificado é a Alemanha. Porque a Alemanha vai jogar com a Coreia, vai enfiar um pacote na Coreia. E vai aumentar o saldo. E aí os mexicanos e os suecos vão ter que se comer um com o outro lá. É bom lembrar que o México joga pelo empatezinho, né? Um empatezinho amigo classifica o México. Sobre isso tem o ouvinte Honório Cruz participando aqui, dizendo que ele tem uma dúvida. Que nos mercados, nas empresas, enfim, onde tem muita gente reunida, o pessoal se fecha numa sala e vê o jogo da Copa. Ele quer saber como é que é na Polícia Federal, se o Lula se junta com alguém pra torcer pelo Brasil. Não, Honório, não. Ele assiste da cela dele, sozinho, na TV de tubo lá que ele tem na sala dele da PF. E aí sozinho. ele daí escreve os seus comentários para a TV do Sindicato dos Metalúrgicos, não é isso? Exato. Eu fico É um imaginando. absurdo isso, Não, né, fico velho? imaginando os É comentários. um do Lula. absurdo. Esse país não dá, né? É uma piada, né? Vamos trazer aqui no jornal, Danilo? Hã? Vamos trazer aqui no jornal? Ah, eu acharia Os sensacional. ouvintes saberem o que o Lula tá pensando sobre a Copa. Até pra hora do bolão lá, a gente, o Lula falou isso, né? Tem gente que segue, ué. Eu vi alguma postagem em algum lugar, não sei onde, alguém Ele dizendo, reclamou poxa, do árbitro de é o vídeo, único né? momento em que eu Ele tenho... reclama do árbitro. Ele reclamou do árbitro de vídeo. É o único momento que eu tenho inveja do Lula. Queria estar trancado, que no período da Copa dá pra ver todos os jogos. E ele Né? deve ficar vendo todos os jogos. Pô, tem empresa que não deixa o funcionário assistir o jogo, meu. Ah, mas isso não é empresa, isso daí é gente ruim. Tem que Isso é gente Como vai ruim. ver o jogo, tem que ver o jogo. Por favor, né? Quais são os jogos de hoje? O Mark hoje vai sair um pouquinho mais cedo, eu quero que o Mark participe do bolão. Peraí que eu vou achar aqui. Aqui, ó, tem aqui, ó. Então, o jogo da manhã, às 11, é Austrália e Peru. Nossa, que jogo ruim. Nossa, A Austrália vai ganhar o jogo. O Peru tá muito ruinzinho, né? Eu acho que a Austrália ganha também. O que você acha? eu vou com a mesa aí, porque tá horrível. O jogo E é ruim. O outro jogo Castigando a bola. O outro jogo das 11 da manhã é Dinamarca e França. França. França, é. Daí os jogos da tarde é Nigéria e Argentina. Argentina. A Argentina. Por Vai tomar um favor. sufoco da Nigéria, mas vai levar 1-0 ali. E o outro jogo é Islândia e Croácia. Croácia. É isso aí. eu vou na Muito Croácia mais também. organizada a Croácia. A Islândia é a primeira vez que participa, né? A Islândia. Você viu que bonito que eles fazem no final do jogo? Eles ficam batendo a mão assim? É muito legal, né? Nossa, é muito legal. Imagina na Islândia, né? É muito legal. Ontem nós Eu erramos vejo na vergonhosamente. Islândia, só, Denis, desculpa cortar, na Islândia ter o verdadeiro espírito da Copa do Mundo. Os caras estão lá, Sim. estão emocionados, querem jogar, querem representar o país. Coisa que a gente sabem- vê na seleção muito comercial não tem mais isso. É, eles acreditam que aquilo ali vai dar certo, entendeu? E eles têm. É emocionante de ver. Porque daí fica. Por exemplo, assim, eu vi um vídeo que fica um campo gigantesco assim. E cheio de gente. Com um telão gigantesco ali. Como se fosse um Tomorrowland, entendeu? Aí a torcida fica ali assistindo e no final eles fazem um negocinho da palma lá também, tudo junto, assim, junto com os jogadores no campo. É impressionante. Iceland, terra do gelo. Maravilhoso. Ontem nós erramos vergonhosamente. A Espanha só empatou com o Marrocos e Portugal empatou com o Irã. E o Cristiano Ronaldo Perdeu perdeu o um pênalti. pênalti. Mas o Cristiano Ronaldo tem crédito ainda, né, Denis? Não, esse Tá com saldo positivaço. tem, Só perdeu. pra terminar esse bloco aqui, Denian, tem uma revelação, na verdade uma constatação muito importante feita por um ouvinte nosso aqui, no telefone 3328, o Cleiton Osório. Esse mês não vai ter jeito, Denian, vai cair o número de livros lidos pelo Lula,
porque ele vai ter que assistir todos os jogos e comentar no sindicato. Então, não espere muitos livros esse mês, viu? Esse mês são só jogos da Copa. Então tá bom. Vai diminuir. É um fato, né? Não tem o que fazer. É um fato, porque a Copa do Mundo atrai os nossos olhares. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, jornal número 1, líder de audiência no Paraná. Muito obrigado pela sua companhia todos os dias aqui no nosso jornal. Eu tenho 3 mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, Terribas, que são da maior importância e que eu vou repassar agora. A primeira é a do presidente estadual da OAB, da seccional do Paraná, Dr. José Augusto Araújo de Noronha. Ele diz o seguinte: Denian, no complexo médico penal de Pinhais, todos os advogados e advogadas são identificados e falam com os seus clientes pelo parlatório. Então, nenhuma razão ou sentido teria de eventuais prostitutas se passarem por advogadas, porque somente conseguiriam chegar ao parlatório, onde não há o contato físico dos advogados ou advogadas com os presos. É uma denúncia infundada, mas que a OAB já cobrou informações da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, muito obrigado ao Dr. José Augusto Araújo de Noronha pelo esclarecimento e a importantíssima postura da OAB em não permitir também que se use esse tipo de declaração infundada para colocar em suspeita a atuação dos advogados. Outro recado da maior relevância eu recebo do deputado federal Paulo Martins. Ele diz o seguinte, que o preço da passagem no Brasil não cai por conta das dificuldades impostas pela ANAC para a ampliação do número de companhias operantes e de voos. Qualquer aumento na demanda faz com que a passagem suba, o que torna a não cobrança por bagagem inócua. Então, na opinião do deputado federal Paulo Martins, a luta da OAB deveria ser pela abertura de mercado e não achar no capitalismo o vilão desse processo. Está feito o registro, agradeço muito a participação do deputado Paulo Martins. Foi divulgada agora há pouco uma nova pesquisa eleitoral no estado do Paraná. Eu vejo aqui a postagem do próprio candidato Ratinho Júnior. Ratinho Júnior lidera, de acordo com a nova pesquisa, a disputa ao governo do estado. É uma pesquisa do Instituto Radar Inteligência. Está registrado no TRE com o número 04594/2018. Índice de confiança de 95,5%. Os números são os seguintes: Ratinho Júnior, 32,1% das intenções de voto. Osmar Dias, do PDT, é o segundo, com 26,2%. E Cida Borghetti, do PP, tem 10,2%. O nome do PT, o Dr. Rosinha, tem 2,9%. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, nós temos uma pesquisa nova, a margem de erro é muito alta, né? 2,6%, mas aponta aí Ratinho Júnior em primeiro, seguido por Osmar Dias, e Cida Borghetti rompeu aí os 2 dígitos, está com 10,2%. Um outro recado, eu recebo aqui, esse não dá para divulgar a fonte, que a delação da carne fraca vai aparecer nos próximos dias, e de que com essa delação, uma análise importante de um político aqui do Paraná, Osmar Dias deve fugir da aliança com o PMDB, a partir do momento que for tornada pública a delação premiada da carne fraca. E este é um fato porque, por favor, né? A carne fraca vai arrasar com o PMDB do Paraná. Tinha um esquema criminoso montado para repassar dinheiro a deputados federais sob a supervisão do senador do PMDB do Paraná, segundo as investigações até agora. Então nós temos um momento importante na política local. Meu WhatsApp não parou. Eu quero agradecer demais a enorme audiência,
aí de profissionais do direito, membros da política que municiam esse jornal com informações. 7h54, mas a prioridade aqui é sempre do ouvinte na Jovem Pan. Diga lá, Tê. Bom, tem gente participando com a gente aqui. Na verdade, os ouvintes... Tem uma ouvinte aqui que ela falou que conheceu uma pessoa que ficou presa lá também no complexo médico. E tem algumas denúncias aqui fazendo. A gente vai dar uma apurada aqui. O Júnior do Alto Boqueirão falando com a gente. Denian, Marco Terribas, esse bolão de vocês vale alguma coisa? Vale nada. Vale nada. Vale só a tiração de sarro. Também tem aqui, ó, a mensagem da ouvinte no final do telefone 0751. Sempre é difícil escolher em quem votar, mas este ano é de chorar. É de chorar. Tá. Tamo junto. Esse ano tá dura a coisa. O que mais, Terribas? Bom dia. Minha chefe não está nos deixando assistir os jogos. Tivemos que ficar trabalhando. Ela disse que ela é polonesa. Daí não deixou ninguém assistir o jogo. Não, mas só os jogos do Brasil, sim, né? É que ela quer assistir tudo também? Aí não, né? Tem que trabalhar, gente. O jogo do Brasil tem que liberar. Os demais, não. E do Uruguai também. O que mais, Terribas? Denian, não sei se esses políticos não são honestos, mas qual a dificuldade que esse povo do PT tem de se manter corretos? Sou de Minas e meus pais são professores e o Pimentel está sem pagar o salário dos professores lá, em Minas. O Pimentel é o governador de Minas Gerais, que é filiado ao PT e que está fazendo um governicho e é candidato à reeleição. É um homem de Lula e Dilma. E Minas Gerais, não é só isso, né? Eu recebi uma mensagem aqui sobre Minas. Toda análise, todo o olhar para Minas Gerais é necessário. Minas conduz boa parte da política e da economia do país. Olha só isso daqui. O Senado em Minas Gerais tem 4 na frente. Sabe quem lidera a pesquisa em Minas Gerais? Dilma Rousseff. É líder da pesquisa para ocupar uma cadeira no Senado. Além dela, estão na lista aí dos 4 na frente o Bruno Siqueira, o Aécio Neves e o Carlos Viana. Se juntar os 4, não dá meio. Minas Gerais vai nos legar senadores lastimáveis na próxima eleição. Lastimáveis. Tem a mensagem aqui também, ó. Acho melhor a PF ficar de olho pra não entrar nenhuma serrinha na caixa de Amandita. Também tem... O pessoal é maldoso. Bom dia. O Lula está controlando em relação à bebida alcoólica? Não, se ele está sendo controlado, controlado? Está sim, né? Não pode consumo de bebida alcoólica no cárcere. Tá sem nada. O pessoal tá falando aqui também da Manuela Dávila, que, né, a gente comentou aqui. O pessoal falando que é do Rio Grande do Sul, mas sente muita vergonha por ela. É que a Manuela, ideologicamente, tá com a cabeça no século XIX. Vamos nessa, Terribas? Vamos nessa, então. Então vamos nessa. 7h58. Fechou. Nós voltamos amanhã com o nosso jornal. Esse jornal só tem graça com a sua participação. Então a gente tá marcado o encontro amanhã, 7 horas da manhã. Amanhã é dia de Jogo do Brasil. O dia será mais curto, né? Acho que as empresas aí por volta de umas 2 da tarde tem que começar a soltar a rapaziada pra ver o jogo, não tem, Terribas? Tem que começar, né? Tem um monte de gente reclamando aqui, ó, que os chefes não estão deixando assistir os jogos. Tem gente que tá desligando o acesso da internet lá. Pelo amor de Deus, gente. Joguinho do Brasil. Joguinho do Brasil. Não pode. Joguinho do Brasil é maldade. Não pode. Deixa assistir o Joguinho do Brasil. Aí a turma quer assistir. Não pode. Jogo do Brasil não pode. É que nem fala aqui no corredor. A turma são fogo. A turma são fogo. A turma são fogo. Então tá bom, gente. Aproveite bem aí a sua terça-feira. Pelo que o Mark nos disse na abertura do jornal, vem chuva, né? Então vamos dar uma aproveitadinha. Mas você tá com clima de chuva, né? Aquele ventinho de chuva. Pois é. Então tá bom. Aproveite bem a sua terça e amanhã nós nos falamos aqui no Rick Mais Notícias. Tchau, pessoal.